Os répteis são frequentemente considerados os animais mais primitivos do planeta. E por boas razões. A sua história evolutiva é uma das mais longas de todos os animais. Algumas espécies quase não mudaram em centenas de milhões de anos. E esta continuidade fisiológica e comportamental tem uma explicação simples. Os répteis são caçadores perfeitos. Talvez por isso sejam tão temidos. As aves são os parentes vivos mais próximos dos dinossauros. No entanto, foi a partir de um ramo dos répteis que surgiram os dinossauros. São caçadores extremamente sofisticados que transformaram a simplicidade na sua arma mais eficaz. E caçaram incessantemente durante mais de 200 milhões de anos. Enterrados no solo quente e úmido da floresta tropical, pequenos corações palpitam, alguns quase imperceptíveis. Junto a este rio da Costa Rica, um pequeno milagre está prestes a acontecer. É o princípio de tudo, o início de uma história épica que deixará muitas vítimas no seu rastro. Os crocodilos recém-nascidos têm de se movimentar em direção à luz para, em seguida, irem ao encontro da sua progenitora, que os espera na água, pronta a defendê-los de todos os perigos. Mesmo para o maior dos predadores, a fase juvenil não é um período fácil. A história destas crias de crocodilo americano de focinho pontiagudo começou há um par de meses, durante a época de reprodução dos seus progenitores. Existem 14 espécies de crocodilos e para todas elas a vida é muito difícil, muito mais do que o seu aspecto primitivo possa sugerir. Os enormes crocodilos machos têm de defender o seu território.
Este troço do rio tem apenas um rei. Na hora de se alimentar e durante a época de reprodução, este macho defende os seus domínios. As lutas são frequentes e violentas. Sempre que necessário, como acontece com estes crocodilos porosos na Austrália, há combates individuais. E o resultado nunca é certo. O desfecho destas lutas pode ser doloroso. Este crocodilo americano de focinho pontiagudo sobreviveu à batalha, mas sofrerá as consequências para o resto da vida. Ao lado dos crocodilos, entre a vegetação da margem do rio, outros répteis mais pequenos também estão na época de reprodução e também eles têm de defender o seu território. Mas estes anólis verdes têm um sistema de competição muito menos sangrento. Uma prega de pele em forma de leque na garganta alerta os adversários para o senhor daquele território. Mesmo assim, por vezes é necessário recorrer a um meio de defesa mais combativo. Este sistema de aviso, que utiliza várias partes do corpo, é tão eficaz que foi adotado por várias espécies em todo o planeta. Nas selvas do Bornéu, os dragões voadores utilizam-no da mesma forma. O seu corpo apresenta cores discretas que lhes permitem passar despercebidos nos troncos das árvores onde caçam. Mas as pregas de pele de cores vivas que têm por baixo do maxilar inferior tanto servem para afastar um rival como atrair uma fêmea. E há um grupo de répteis caçadores que levou ao extremo a linguagem da sedução através da cor. Os camaleões. Os tons exibidos no corpo deste pequeno camaleão macho não deixam dúvidas de que chegou a época de reprodução. Ele procura uma companheira. Duas fêmeas próximas também produzem sinais. Neste caso, um conflito aproxima-se. O arbusto não é suficientemente grande para uma delas, e na matemática amorosa dos camaleões, 3 é demasiado. Na época de reprodução, a presença de um macho agrava a situação. A fêmea mais agressiva reivindica corajosamente o território. A invasora não tem escolha senão retirar-se. Finalmente, os potenciais parceiros estão sozinhos. O macho aproxima-se da fêmea vitoriosa. Mas ainda não é a altura.
têm de esperar um pouco até que o calor e a cor da batalha se tenham dissipado. Os répteis vivem num mundo sofisticado de cores, cheiros e sensações. Até a relação que os crocodilos têm com os animais que vivem nas suas proximidades é muito complexa. Pode parecer estranho, mas algumas espécies de aves procuram ativamente a companhia dos crocodilos. Garças reais e anhingas, a ave pescoço de cobra na língua tupi brasileira, sentem-se protegidas pela presença do réptil gigante e a salvo de intrusos curiosos e predadores. Poucas espécies arriscam aproximar-se de um aterrador dinossauro dos tempos modernos. Exceto para algumas aves. As colónias que estabelecem na vizinhança dos crocodilos são como condomínios de luxo com serviço de segurança 24 horas por dia incluído. Mesmo assim, a relação não é de amizade e está repleta de perigos. Os crocodilos são furtivos e astutos. Com a cor e a textura das suas escamas, parecem inofensivos troncos flutuantes. Troncos que, a pouco e pouco, lhes roubam o alimento. Para que a relação seja benéfica para ambas as partes, os crocodilos têm de ser pagos pelo seu trabalho como guardas de segurança e são recompensados em alimento. Longe da azáfama da colónia, este crocodilo fêmea espera que a noite se aproxime. Precisa de sentir proteção contra curiosos esfomeados. Os crocodilos são uma das poucas espécies de répteis que guardam os seus ninhos e acompanham as suas crias. São animais de sangue frio, mas também são profundamente emocionais. A fêmea mais forte escolheu o melhor local, protegido de possíveis inundações ou de demasiado sol. Os crocodilos têm de produzir um grande número de crias. As suas perdas também serão muito elevadas. Dependendo da espécie, uma fêmea põe entre uma dúzia a uma centena de ovos. Em menos de uma hora, a área de nidificação fica como se nada tivesse acontecido.
Depois de cobrir os ovos, a mãe mantém-se vigilante para afastar qualquer predador potencial. Mas nem mesmo os crocodilos são invulneráveis. Muitos dos animais que vagueiam pelas margens do rio não deixarão escapar a oportunidade de roubar ovos de crocodilo. Um lapso momentâneo, uma ausência um pouco mais demorada e os bandidos da floresta aparecem. Para os mapaches, os ninhos de crocodilo são uma verdadeira tentação. Os ovos são um dos alimentos preferidos dos mapaches, um banquete nutritivo e fácil de obter. Isto é, se a progenitora se mantiver afastada durante tempo suficiente. Os mapaches arriscam a vida para desenterrar um ovo delicioso, uma verdadeira iguaria nutritiva. Mas estes ovos podem esconder surpresas. Um pequeno crocodilo praticamente indefeso, prestes a nascer. O mapache não pode baixar a guarda. A progenitora pode aparecer a qualquer momento. Felizmente, muitos outros crocodilos nascem em segurança, por enquanto. As crias de crocodilo estão armadas desde o momento em que partem a casca do ovo. E são suficientemente mal-humoradas para morderem até os seus próprios irmãos e irmãs. As suas bocas já estão armadas com uma fila de dentes afiados como agulhas. Cada dente será substituído várias vezes. Ao longo da sua vida, os seus maxilares terão mais de 3.000 dentes. Tal como os crocodilos, os aligatores da Flórida são agressivos desde o momento em que nascem. A definição de ferocidade em pequena escala. Um temperamento conflituoso leva-os a morder tudo o que se mexe ao seu alcance. E nesta idade, as presas são proporcionais ao seu tamanho. Insetos, rãs e peixes são as primeiras vítimas. Mas eles próprios também sucumbem. Os crocodilos enfrentam uma variedade de inimigos nas florestas tropicais. A sobrevivência é um desafio diário para todos os caçadores. Um ocelote também está à procura da sua oportunidade de se alimentar. Sabe que nesta altura do ano é possível encontrar crias de crocodilo tenras e saborosas nas margens dos rios, nos limites do seu território. Apesar dos esforços das progenitoras, a taxa de mortalidade das crias de crocodilo é muito elevada devido à predação, ultrapassando frequentemente os 50%. O ocelote é um predador típico das crias de crocodilo, pronto para aproveitar qualquer oportunidade. Só pode caçar as crias recém-nascidas, mas também sabe que arrisca a própria vida em cada tentativa, pelo que só ataca os mais pequenos e fracos.
Apesar das dificuldades que enfrentam, os répteis são um grupo de animais bem-sucedido que se distribui por todo o planeta, pelo menos onde o clima é suficientemente quente. Nas florestas tropicais de Madagascar, os crocodilos coexistem com outros répteis muito peculiares. Os lagartos e outros parentes, como esta iguana malgache de cauda espinhosa de Madagascar, formam um vasto exército de importância ecológica crucial. Em todo o planeta, devoram dezenas de toneladas de invertebrados todos os dias. A sua capacidade predatória e a sua adaptabilidade conduzem a associações inesperadas. Na região semidesértica da Namíbia, o daimão das rochas abriga-se em grutas. Apesar dos seus dentes impressionantes, os daimões são animais pacíficos e são exclusivamente herbívoros. Nesta cidade de rochas, há uma imensidão de cavidades por onde os daimões podem escapar, incluindo o vasto sistema de latrinas, localizado na entrada das grutas. Os montículos de excrementos eliminados pelos daimões atraem inúmeros invertebrados que, por sua vez, atraem estes répteis coloridos, os agamídeos. Estes lagartos consomem os mosquitos, as moscas e os escaravelhos atraídos pelos excrementos eliminados pelos daimões. Estas latrinas são o seu comedouro preferido. Os daimões beneficiam da presença dos agamídeos, uma vez que estes controlam as pragas de insetos que costumam infestar as áreas à volta das entradas das tocas. É um tipo de associação de benefícios mútuos, alimento em troca de limpeza. O apetite insaciável dos agamídeos multiplica-se ainda mais durante a época de reprodução. A reprodução é um processo que consome muita energia. Tanto os machos como as fêmeas ficam exaustos com os esforços do acasalamento sexual.
Os agamídeos machos tentam sempre acasalar com o maior número possível de fêmeas. No mundo de répteis, a vida raramente é fácil, mas em termos de alimentação, tudo é uma questão de escala. Os agamídeos alimentam-se de insetos, tal como os crocodilos recém-nascidos, mas à medida que crescem, o tamanho das presas vai aumentando. Os crocodilos precisam de ingerir mais proteínas gastando o mínimo esforço possível. Enquanto são pequenos, o seu apetite é satisfeito com insetos, mas agora têm de alterar a sua estratégia e o seu arsenal. Os crocodilos possuem o recorde dos animais que conseguem suster a respiração. Se estiverem imóveis, podem ficar submersos até 2 dias sem respirar e podem nadar debaixo de água sem parar durante mais de 6 horas. Mais do que isso, os crocodilos jovens já têm experiência suficiente que lhes permite caçar mesmo em águas turvas, graças a uma arma secreta, a sua linha lateral. A pele dos maxilares dos crocodilos tem pequenas focetas sensoriais que parecem pequenos sinais. Quando um crocodilo está submerso, estes receptores detectam a mais pequena alteração na superfície da água. Devido a estes receptores de pressão, os crocodilos conseguem detectar presas escondidas nos rios mais turvos. Os músculos dos maxilares são acionados na sequência dos estímulos captados pelos receptores de pressão. Mas os crocodilos não são os únicos répteis aquáticos dotados de receptores de pressão. Os répteis são predadores consumados que recorrem a uma série de meios para obterem o seu alimento. Mas, de entre todos, os camaleões são talvez os mais extraordinários. Até a sua língua se destaca das outras. Os camaleões possuem uma curiosa combinação de características, patas lentas e uma língua rápida. Quanto aos olhos, cada um deles pode mover-se de forma independente para ajudar a detectar as presas. Quando uma presa é detectada, os 2 olhos focam-na em simultâneo, dando ao camaleão uma imagem tridimensional através da qual pode medir perfeitamente a distância até ela. A sua extraordinária língua entra em ação, como um míssil pegajoso e elástico. A língua dispara a toda a velocidade, impulsionada por tecidos elásticos que são comprimidos na base da boca, como uma antena telescópica. A língua de um camaleão pode atingir velocidades de 100 km por hora.
Com uma taxa de êxito de caça de 95%, os camaleões são quase infalíveis. Os camaleões mais pequenos precisam de consumir mais energia para suportar o seu rápido metabolismo e sobreviver, pelo que a sua língua tem de ser ainda mais rápida e mais comprida. Enquanto os camaleões têm uma língua comprida e rápida, a língua do sardão, muito mais pequena, é utilizada para outro fim. Tal como em muitos outros lagartos, está associada ao sentido do olfato do animal. E este é, de facto, um sentido muito apurado. A língua bifurcada do sardão capta partículas odoríferas suspensas no ar como as deste rato, tão concentrado nas suas crias que não se apercebe do perigo. A língua deposita então as partículas odoríferas no órgão de Jacobson, situado no palato, onde estão os receptores do olfato. O sardão saboreia os odores, quase como se os comesse. É então que o rato decide sair para procurar alimento e descobre o invasor. Começa uma corrida contra o tempo. O rato sabe que está provavelmente a salvo, mas as suas crias estão indefesas. O rastro do seu cheiro intenso é seguido pelo lagarto sem grande dificuldade. É apenas uma questão de tempo. Mas o rato tem um plano. Decide mudar de lugar todas as suas crias, uma a uma. O relógio não para de correr contra ele. O sacrifício do último ratinho garante a sobrevivência do resto da ninhada. O sardão sairá da toca com o estômago cheio e deixará o resto das crias em paz. Na maioria dos répteis, o sentido do olfato é idêntico ao do sardão. Mas os crocodilos cheiram pelo nariz, como os mamíferos, o que é uma adaptação mais recente. Por isso, não precisam de pôr a língua de fora para detectar partículas odoríferas. Basta respirar e a fonte do odor ser-lhes-á revelada.
As carcaças dos peixes e mamíferos em decomposição produzem um cheiro intenso muito apreciado pelos crocodilos, mas pelos abutres também. Os abutres e os crocodilos competem por vezes pelo alimento, dando origem a conflitos. Um bando de abutres pretos encontra um crocodilo jovem ferido e mata-o. Qualquer carcaça flutuante e em decomposição é um convite para jantar. A poucos metros do local onde o jovem crocodilo morreu, alguns restos de peixe mal cheirosos provocam um frenesim. A luta pelo alimento transforma a margem do rio numa azáfama momentânea. O crocodilo camuflado sabe como tirar partido da confusão. As baixas aumentam de ambos os lados, cada um deles aproveitando a oportunidade. Aqui não há vencedores nem vencidos. Mas há exceções que aumentam o valor ecológico dos répteis. O arquipélago das Canárias é constituído por ilhas vulcânicas nascidas do mar. São ilhas de sal e de fogo. Os seres vivos que aqui chegaram tiveram de aprender e adaptar-se a viver em condições muito duras. Os lagartos de Galô ou de Tenerife são também grandes caçadores de plantas. Estes répteis, que vivem entre as rochas de lava consolidada, só se alimentam de insetos enquanto são jovens. No entanto, à medida que crescem, a sua dieta torna-se estritamente herbívora. É possível que, no meio deste ambiente seco e de rochas vulcânicas, as plantas lhes forneçam água e nutrientes que uma dieta à base de insetos não forneceria. Os lagartos das Canárias tornaram-se assim importantes agentes de polinização e dispersão de sementes num local onde os insetos não são muito abundantes. As iguanas verdes da América Central partilham os mesmos hábitos alimentares que os lagartos das Ilhas Canárias, mas num ambiente muito mais úmido e fértil. Embora a sua aparência possa ser assustadora, são répteis particularmente dóceis. As iguanas alargaram as estratégias de sobrevivência dos lagartos e, ao fazê-lo, conquistaram o mundo. Abandonaram a caça de presas vivas em troca de uma dieta herbívora. E a abundância de alimento aqui permitiu-lhes crescer até aos 2 metros de comprimento.
As iguanas gigantes são capazes de subir aos ramos mais altos para se aquecerem ao sol e procurarem frutos maduros. Quando precisam de fugir, costumam fugir em direção à água. Perante qualquer ameaça, saltam para os rios tropicais e fogem nadando à superfície ou abaixo dela. É quase como se regressassem às origens que partilham com os crocodilos. Para as iguanas, a água é uma via de escape. Para muitos outros animais, é o principal foco da sua atenção. Em África, os gnus, as zebras e os damaliscos contemplam o rio com um certo receio. Sabem que é um lugar perigoso com crocodilos à espreita. O crocodilo pode esperar durante horas ou mesmo dias até que algum animal se atreva a tentar atravessar o rio. De alguma forma, têm de o atravessar para chegar a novas e frescas pastagens, mas estão paralisados de medo. Sabem que alguns deles nunca chegarão ao outro lado destas águas lamacentas e turvas. Escondidos na água, pacientes, aguardam os maxilares mais fortes do reino animal. Uma dentada que pode exercer uma força de 1.800 quilos. Uma zebra solitária e corajosa toma a decisão de arriscar tudo. A sorte está do seu lado. Quando chega com sucesso à outra margem, o resto da manada apressa-se a avançar em massa. As manadas já não podem voltar atrás. A maioria chegará aos pastos tão apreciados, mas alguns herbívoros pagarão com a vida a lendária perseverança dos crocodilos. A dentada de um crocodilo não é fatal.
serve apenas como uma armadilha inescapável para prender a presa enquanto o réptil gigante se afunda na água agitada para afogar a sua presa. Quando a presa está morta, o caçador impiedoso precisará de ajuda. Os crocodilos são, por necessidade, criaturas solitárias. Mas como não conseguem cortar a presa em pedaços, precisam da ajuda de pelo menos outro crocodilo. Mesmo os mais dominantes partilham as suas presas com outros indivíduos. Normalmente, vários crocodilos dividem a presa entre si, engolindo cada um pedaços enormes, com ossos e tudo. O êxito evolutivo dos crocodilos começou há 240 milhões de anos. Tal como os crocodilos de hoje, à espreita de antílopes, os seus antepassados deviam caçar os dinossauros que se aproximavam das margens para beber. Talvez o seu êxito se deva ao seu papel ecológico de grande predador aquático, simples, sem falhas e invencível. Apesar da sua aparência antiga, os répteis são dotados de meios de caça muito sofisticados. Caçadores eficientes estão vitais para todos os ecossistemas que habitam atualmente, como foram desde as suas origens. E talvez seja a sua longa história evolutiva que dá ao crocodilo esta aparente tranquilidade, como se estivesse seguro de que, mais cedo ou mais tarde, voltará a capturar uma presa.